Nós somos admitidos, né, pela nossa parte técnica, ou seja, o meu currículo extenso, cheio de coisas boas lá, né, cheio de hard skills, é o que chama a curiosidade das pessoas para contratar a gente. Porém, no dia a dia, no trabalho, até mesmo lidando com as pessoas, o que mais pesa a mão para a gente é a parte comportamental. Eu tenho umas historinhas para contar aqui para vocês, mas eu vou dosar essas histórias aí e vou colocar quando eu estiver apresentando para vocês aqui os perfis, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Dá um quizinho para mim, Adriana, por favor, se tá aparecendo. Tá sim. Ok, então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar para vocês o DISC e vou dizer também como que vocês podem adaptar a comunicação de vocês a cada um dos perfis. Mas como eu disse antes, eu vou contar um pouco de como surgiu, né, o DISC, para vocês entenderem, né, o porquê que a gente utiliza essa ferramenta. Então, o DISC ele foi criado por este digníssimo senhor, William Moulton Marston. Ele era um psicólogo e advogado. William, ele era um observador juntamente com a sua esposa, tá? Ele trabalhava numa instituição, numa universidade, e os seus próprios, as próprias pessoas, né, que ele utilizava como cobaia, vamos dizer assim, eram seus próprios alunos, eram as próprias pessoas às quais ele convivia. Então, no meio desses estudos todos, ele começou nesse meio de observação, né, de entender o comportamento humano, de entender como essas pessoas funcionavam em grupos, né, na parte do coletivo, quando elas estavam junto com outras pessoas, e até mesmo no seu modelo individual, tá? O William Moulton Marston, ele é o criador do polígrafo. Vocês conhecem o detector de mentiras? Olha só, ele que criou o polígrafo, ele que criou o detector de mentiras. Então, quando ele criou, ele pegou essa questão da observação, né, do comportamento humano e da parte sistólica, né, observando também a parte de respiração da gente, né, batimentos cardíacos e tal. Ele foi um idealizador do polígrafo, o detector de mentiras, e é muito utilizado, inclusive, lá nos Estados Unidos, né? Tem muitas séries que utilizam, né, o detector de mentiras para ajudar a descobrir casos. E, como ele era um cara não é? Além do polígrafo, estão vendo a Mulher Maravilha aí? Ele criou a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, ela é uma junção de duas mulheres. William Moulton Marston, gente, ele era bígamo. Ele era bígamo. Além da esposa dele, que ele tinha, ele era casado, né? Ele se apaixonou por uma outra moça, que inclusive essa moça era uma aluna na universidade ao qual ele dava aula, né? E observando as duas, né, tanto a esposa quanto a ex-aluna que virou esposa também, elas foram cruciais para o tema que nós vamos falar aqui hoje, que é o DISC, tá? Então, para quem já assistiu o filme da Mulher Maravilha, vamos puxar a memória aí um pouco como ela é. Não vamos para o lado do feminismo, da parte feminista, do feminismo não, tá, gente? A gente vai falar de comportamento, da parte comportamental. E ele, ao desenhar, né, ao idealizar a Mulher Maravilha, é a única que tem os 4 perfis equilibrados. 25, 25, 25 e 25. Então, assim, ela é o 100% dela, e dá, né, no caso, os 25% equilibradíssimos dos 4 perfis comportamentais. E já guardem essa informação que eu vou dizer para vocês. Nós temos os 4 perfis comportamentais, tá? Nós temos os 4. Só que um é maior, um se sobressai, que é aquele que eu chamo de dominante, tá bom? Então, guardada essa informação, dada a explicação de como nasceu o DISC, vamos lá.
Então, o DISC, ele é uma ferramenta que a gente utiliza, né, é uma avaliação do comportamento. Então, tudo que eu falar aqui, gente, é baseado na parte comportamental, tá? O objetivo principal é identificar quais são os perfis dominantes de uma pessoa, tá? Por que eu falei no plural aqui, né, perfis dominantes? Porque nós temos os 4 e nós podemos ter mais de um sobressalente, tá? Então, eu tenho um que me comanda, que é o quando eu chego nos lugares, quando eu abro a minha boca ou quando eu me apresento, é o qual ele já faz um uau, né? E os outros, eles vêm acompanhando. Então, alguns pode ser que estejam equilibrados e outros nem tanto, e aí eu vou dizer para vocês também sobre isso, tá bom? Então, vamos às apresentações dos perfis. Então, aquelas letrinhas lá, DISC, elas vão de acordo com cada uma dessas palavras que vocês estão vendo aí. Então, nós temos um perfil dominante, influente, estável, né, ou estabilidade, e o conformidade. Então, nós vamos falar dessas 4 palavras aqui, e já deixei aí projetando para vocês também algumas palavras, tá? Que discriminam, né, que dizem quem são essas pessoas, né, desses que têm este perfil. Então, vai vendo aí, vai lendo, né, essas palavras aí, e vão vendo onde é que vocês se encaixam, tá? E para já ajudar, para não deixar vocês tão curiosos assim, já querendo saber o perfil comportamental de vocês, deixa eu já pegar aqui o link, porque assim eu já deixo com vocês. Deixa eu só ver onde eu deixei aqui. Vou deixar aqui no chat para vocês. Só parar a apresentação. Quem falou que está precisando para ontem? Ó, já deixei no chat aí. Para vocês, enquanto a gente fala aqui, para vocês irem fazendo os testes, tá bom? Muito bem, olha só. Ai, nunca assistiram, gente. Olha, eu fico boba, mas tá bom. Bora assistir o filme da Mulher Maravilha, tá? Todos eles, tá bom? Aliás, não comecem, deixa eu só deixar uma outra dica aqui. Não comecem pelo filme mesmo da Mulher Maravilha, tá? Não comecem pelo filme mesmo da Mulher Maravilha. Para vocês reconhecerem o perfil comportamental dela, os 4 perfis dela, eu recomendo vocês assistirem a Liga da Justiça. Talvez alguns aqui sejam muito jovenzinhos, ou nem tanto, mas recomendo vocês verem a Liga da Justiça, tá bom? Comecem pela Liga da Justiça, porque vocês vão enxergar o DISC lá, para depois vocês verem o filme dela, tá? Direto dela, beleza? Deixa eu voltar a projetar aqui para vocês. Então, muito bem. Então, para falar de dominantes, influentes, estáveis e conformidade, não tem como a gente não fazer algumas citações para poder entender, né, o movimento aqui de cada um deles. Então, vamos lá. Pessoas dominantes, gente, não necessariamente quer dizer que elas dominam as coisas, não é? Como eu falei, é comportamento. Nós investigamos a parte comportamental, tá? Então, quem são as pessoas dominantes? Com perfil comportamental dominante. São pessoas diretas, são pessoas voltadas para resultados, elas são rápidas, são pessoas que têm uma característica de competição, assim, gritante. Quando eu falo gritante, é gritante mesmo. E essas pessoas, por serem rápidas, elas são solucionadoras de problema. Essas são as características que a gente enxerga em perfis dominantes, tá? O que faz também destacar aqui um perfil dominante?
O dominante, ele é muito, mas muito impaciente. Porque como ele quer as coisas rápidas, né, ele é um executor, ele é um fazedor de coisas, ele é impaciente, então ele não sabe esperar. Então, assim, tem ponto bom e tem ponto, né, a desenvolver aí. São pessoas extrovertidas, né, extremamente felizes também e tal, mas ele tem um humor seco, um humor sarcástico, sabe aquela risadinha que às vezes a pessoa dá pra você e você não gosta? Você fala, Jesus, né? É esse ser humano aí. O dominante, ele também é bastante controlador. Então, assim, as coisas, para serem feitas, ele precisa estar sob o comando dele. Então, ele só fica feliz, ele só fica bem se ele estiver no comando, se ele estiver no controle, tá? Eu costumo brincar, dizer que o dominante, ele é um trator. Primeiro, se você der um comando para ele, como ele é fazedor, ele é um executor, então ele sai passando o carro, o trator em cima de todo mundo, depois ele fala, nossa, passei por cima de alguma coisa, meu Deus. Depois ele sai vendo o estrago que ele fez, tá? Então ele é um fazedor. Guardem essas características aí, tá? Bom, dominantes também, eles são extremamente acelerados, eles têm um senso de urgência, né? Como alguém falou aí agora há pouco, para ontem, né? Então, hoje, tudo para ele é ontem. Se você delega alguma coisa para Delega não. Se tiver que delegar, né? Ele tiver que delegar alguma coisa, ele já vai dar o prazo para você. Ele fala, olha, em 3 horas, em, sei lá, 10 minutos eu volto aqui ou eu quero que você me dê essa resposta, tá? Outra coisa também, o dominante, ele não é muito atento a detalhes. Ele não dá muita atenção para detalhes, tá? Porque o negócio dele é fazer. Sabe aquela frase, antes feito do que perfeito? Esta é a frase do dominante. Antes feito do que perfeito. Ele quer que você faça, tá? Ele quer que você faça, ele quer que você resolva. Se você chegar nele e falar assim, contar uma história, não sei o quê, ele vai olhar para sua cara e falar, linguagem corporal do dominante, gente, ele tá sempre voltado para a porta, tá? Ele tá sempre voltado para uma janela, para um lugar que ele possa correr, que ele possa sair, tá? Então, ele é aquela pessoa também que corta você na hora que você tá falando, mas tá ali explicando, ele tá, sei. Tem gente se identificando aí já com dominante? Eu não acho não, eu tenho certeza. Vamos em frente. Influentes. Quem são esses influentes? O influente, ele é extremamente comunicativo, ele também é extrovertido, são otimistas, são pessoas inspiradoras, criativas, têm um bom humor, não é sarcástico como o dominante, são pessoas bem-humoradas mesmo, felizes, né? São pessoas extremamente articuladas, persuasivas, confiantes. Eu digo que o influente parece um vereador, é aquela pessoa que conhece todo mundo, né? Sabe o nome das pessoas, lembra de coisas que talvez nenhuma outra pessoa lembra. Então, se ela está conversando com alguém vira para ela e fala assim, nossa, eu tive que levar meu cachorro no veterinário ontem, não estava muito bem. Se ela te ver daqui uma semana, daqui 15 dias, ela vai lembrar porque você contou para ela. Tá? Esse é o influente. Então, o influente, onde ele chega, ele causa impacto, tá? O influente, eles são pessoas mais emocionais, são pessoas extremamente sorridentes e elas falam bastante. Já ouviram o termo, nossa, você fala pelos cotovelos? É um influente, tá? Qual que é a questão do influente? O influente, para você mantê-lo numa conversa ou para ele manter um diálogo, a gente tem que tomar cuidado para não ser muito técnico. Por quê? Porque tanto o dominante quanto o influente são pessoas informais, tá? O influente, qual é a sombra, né? Assim como os dominantes têm. Qual é a sombra dos influentes? Se você chega num ambiente, você não cumprimenta ele, não passa longe, tipo, não fala um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não pergunta como você está e tudo mais, se ele não tiver equilibrado, ele pode levar pro pessoal e falar, nossa, o que eu fiz? Porque ele é emocional, tá? Então, o influente são aquelas pessoas
que elas gostam de bastante atenção, tá? E se elas estiverem num mau momento, elas vão precisar de mais atenção ainda, tá? O influente, gente, é aquela pessoa que adora uma lista, mas é a lista no sentido, assim, de fazer um pouco as coisas também, assim como o dominante. Algumas características, vocês vão perceber que os perfis, eles têm, mas uns são exacerbados e outros nem tanto, tá bem? A gente vai voltar aqui ainda, só tô deixando um briefing aqui para vocês irem se percebendo, tá? Dominantes e influentes, se quiserem, pode se apresentar aí. Se já estão fazendo o teste, melhor ainda, tá? Bom, quem são os estáveis? Os estáveis são pessoas calmas, diplomáticas, tolerantes, são pessoas harmoniosas, metódicas, são pessoas planejadoras, são boas ouvintes. Se alguém percebeu aí, eu diminui até o tom da minha voz, porque o estável, ele é assim, ele é calmo, ele não é um trator como o dominante e o influente. O estável, ele vai falar, ele é calmo, o tom de voz dele é brando. Se ele tiver que aumentar o tom de voz para falar com você, é porque ele está bravo, né? Pode ser que ele esteja desestabilizado emocionalmente, e o estável, ele não gosta de ser apressado. Não apresse um estável. Se você delegar alguma coisa para ele fazer, deixe ele fazer. Como que você tem certeza de que ele está fazendo as coisas para você, de que ele está entendendo? Quando você dá tempo para ele fazer as coisas e quando você faz perguntas. Porque o estável, ele precisa, né, entender, digerir tudo que está sendo falado, que está sendo comunicado para ele ali. O estável, ele não vai tomar uma decisão se ele não tiver certeza daquilo que ele tem que fazer. Num grupo, por exemplo, como o do WhatsApp, o estável, ele não é de falar muito, não. Ele é observador. Até agora há pouco, antes da gente entrar na aula, aconteceu uma situação num grupo aqui da minha família, no caso de tias, porque elas estão marcando uma viagem, e são 6 mulheres, né, 6 irmãs. As outras são todas barulhentas, que eu acho que vocês já podem identificar quem são, né, são todas barulhentas, e tinha uma que estava só com aqueles 2 olhinhos, só filmando o que estava acontecendo. Ou seja, todas as coisas foram resolvidas ontem à noite, até meia-noite, e ela só apareceu hoje. E ainda mandou um áudio super fofo, que infelizmente eu não consigo colocar aqui para vocês ouvirem. Ela falou assim: calma, gente, eu vou na viagem com vocês, fiquem tranquilos, neste nível. Eu mandei um áudio bem outro fofo para ela e disse: nossa, tia, vou ter que contar para você, já vai virar case já na minha palestra. Tá dando para entender? Estáveis, por favor, se apresentem. Bom, o estável, ele é uma pessoa equilibrada, então de planejamento, uma pessoa calma. Se você percebe que uma pessoa com a qual você está conversando, ou se você é assim, procure demonstrar tranquilidade, segurança para essa pessoa, deixa claro qual é a sua intenção, né? Se você vai apoiá-la, se você não vai, por quê? O estável, a sombra do estável é não tomar decisões rápidas. Lembra que eu falei que ele vai digerir? Então, primeiro ele vai entender tudo que ele precisa fazer, tudo que ele precisa falar, para depois ele tomar uma decisão. Então, enquanto o dominante e o influente, eles são fazedores, eles tomam as decisões muito rapidamente, sem pensar, o estável, ele vai pensar. Ele é uma vaquinha ruminante. Ele fica ali, ó, né? Pensando. Até ele ver se ele tá em certeza daquilo, se ele tá bem certo disso, para ele poder fazer.
tá? E eles ponderam demais as opiniões das pessoas, não é? Os dados que são dados para eles. Ele não vai falar algo que vá ferir alguém, que possa magoar alguém, porque ele tem muita preocupação com o que as pessoas vão dizer. Então, isso é um pouco da sombra do estável, porque aí o fato dele não tomar decisões, o fato dele se preocupar muito com o outro, ele não pensa em si próprio. Então, ele deixa de fazer as coisas por ele para fazer pelos outros. Só que aí ele fica ali brigando internamente com ele mesmo, dizendo assim, poxa vida, devia ter feito, não fiz. Nossa, por que eu não fui lá e não falei? Que coisa. Aí ele fica brigando, aquela briga interna, tá? Estáveis? Tem estável aí? Já que eu desculpo. Vamos para o próximo. Conformidade. Conformidade são os analíticos, aquelas pessoas extremamente exigentes, sistemáticas. Conformidade é detalhista. Ele vai no detalhe do negócio. Ele é extremamente disciplinado, perfeccionista, uma organização tamanha. No ambiente de trabalho, jamais mexe na mesa de um conforme, de um analítico. Não tire as coisas do lugar de um conformidade. Quer ver como tem conformidade aí? Se abrir o guarda-roupa de um analítico, normalmente ele é monocromático. Ele tem cores, ele tem camisas, calças, por exemplo, tudo preto, cinza, branco, azul. Ele não é muito colorido. Ele é bem neutro. Ele tem tudo organizado, então assim, ele tem sapato para sair, tênis para isso. Eu brinco que o conformidade, ele é o chatão do rolê. Por que eu falo que ele é o chatão do rolê? Porque enquanto os outros estão lá né, na bagunça e tal, ele fica aqui ó, com a mão no queixo, só pensando, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Sabe quem que é o analítico? Por favor, se apresentem, analíticos. Os analíticos, como eles são metódicos e detalhistas, você não pode chegar nele com frases vazias, fora de contexto e muito menos sem embasamento, tá? Porque o conformidade, ele age e reage, e já estou dando um spoiler aqui, ele se comunica através de dados e fatos. Ele precisa de informação. Ele é o maior argumentador que tem. Então, assim, se você disser assim para um conforme, vamos sair hoje. Ele vai olhar para sua cara e vai falar, onde nós vamos? Sai para onde? Comer o quê? Que horas? Vai a pé, de ônibus, de carro? Ele vai te encher de perguntas. Então não adianta você conversar com um conforme se você não der todos os dados para ele, porque ele vai te encher de perguntas se você não tiver todas essas informações precisas. E assim como o estável, ele também precisa pensar bastante antes de tomar qualquer decisão. Então, os estáveis e os conformidades, se você quiser que eles respondam para vocês ou deem respostas mais enxutas, eles não vão dar. São as pessoas do espera um pouquinho. Porque eles precisam processar, tá? Conformidade são as pessoas do processo. Eles precisam processar. Então, assim, se eles não têm esse embasamento, se eles não processam o que eles estão falando, o que eles estão pegando ali de informação, pode esquecer que não tem conversa. Pode esquecer que não tem conversa, não tem diálogo. Desse briefing que eu dei aqui, se enxergaram? Vamos lá, chamada rápida. Quem se percebeu dominante? Pode levantar a mão aí, para eu saber.
Eita, tem bastante gente. Pode abaixar a mão, dominante. Olha, tem bastante. Tem alguns, muito bom. Pode abaixar a mão aí, dominante. Influentes, apresentem-se. Ó, estáveis, acabou de fazer? Ótimo. Tem estavinhos aí? E conformes, analíticos. Muito bem, muito bem. Algum de vocês se viu dentro, assim, redondinho dentro dos 4 perfis? Fala, nossa, não, mas ela está dizendo ali, eu sou conforme, eu tenho um pouco de estável. Lembra que eu falei lá no começo que nós temos os 4 perfis? Nós temos os 4. Só que a única pessoa extremamente equilibrada é a Mulher Maravilha. Porque se a gente faz o teste, esse teste que vocês fizeram aí, ele é superficial, tá, gente? Então, no final, lá, quando vocês acabam de fazer o teste, ele dá um só, ele dá o seu perfil dominante, tá? Como é um teste de internet, então eu não consegui outro para mostrar para vocês o equilíbrio, tá? Então ele só mostrou o primeiro. Então, você é dominante, de acordo com as respostas que você dá lá. Eu sou analista comportamental, né? Então, quando eu aplico o teste em candidatos de recrutamento e seleção, ou quando eu faço as minhas mentorias, principalmente, né? Recolocação profissional e tudo mais, esse é o meu carro-chefe. Então, não trabalho se eu não aplicar o teste. Tá? O teste que eu aplico normalmente, ele dá mais de 30 páginas. Ele mostra você um raio-x de você, tá? Até seu estilo de liderança dentro do perfil comportamental, o teste mostra. Normalmente, quem está em áreas de comando, né, dependendo do que faz, dependendo do trabalho que executa, normalmente são dominantes, são perfis dominantes, tá? Dominantes ou estáveis, dominantes ou conformidades, tá? Dependendo da área. Nossa, então um influente ou um estável nunca vai poder ser líder? Ele pode ser líder, dentro das suas características e dentro das suas especificidades. Vou fazer uma pergunta aqui que eu não fiz ainda. Quem adivinha aí quem eu sou? Qual dos perfis eu sou? Quem chuta? Pode, Maria, pode sim. Quem chuta? Dominante, influenciador. O meu primeiro, quem chuta? O meu primeiro é influente, gente. O meu perfil é influente, tá? Primeiro influente, estável e influente, dominante, estável e o influente, dominante, estável e lá no final conformidade. Mãe, o meu conformidade, gente, quando eu comecei a trabalhar com DISC, quando eu conheci o DISC, ele era lá embaixo. O resultado dá em porcentagem normalmente, tá? O meu analítico era 11%, 10,5%, 10,75%. Chegou a 11% uma época. Agora ele tá no número 22%. E eu tô muito feliz com essa porcentagem, sendo conformidade, sendo analítica, tá? Deixa eu colocar uma coisa importante para vocês aqui. Nós não somos, tá? Eu não posso dizer que
Vamos lá. O meu perfil comportamental dominante, aquele que vem primeiro, lembra que eu falei que é como eu me apresento, como as pessoas me reconhecem? Então, lembra do vereador, né? Eu falei, oi, tudo bom? Como que vai? Essa sou eu, tá? Eu sei o nome de todo mundo, onde eu chego, eu conheço as pessoas, eu me apresento, eu não tenho dificuldade nenhuma em me comunicar com as pessoas. Eu sou observadora, dependendo do lugar, eu chego, observo, né? Eu olho, falo, opa, onde que eu tô, né? Onde que eu tô pisando, mas eu tenho a maior facilidade de chegar nas pessoas, tá? Então, esse é o perfil influente. Como dominante, onde é que ele aparece mais o meu perfil dominante? No meu trabalho, principalmente, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter voz de comando, né? Eu trabalho com pessoas o tempo todo, então eu preciso ter ali, além de executar o meu trabalho, eu tenho a questão de resultados, né? Então eu executo, eu sou executora, fazedora, né? Porém eu tenho que ter foco em resultados. Então o influente faz com que eu tenha foco em pessoas, então eu sou voltada para pessoas, não é à toa que eu sou professora. Então, até a profissão também vai um pouco de encontro com o meu perfil comportamental, tá? Então, eu sou gestora de pessoas, profissional de RH, lido com pessoas de segunda a segunda, e o perfil dominante, então, era na busca por resultados, na minha competitividade, né? Eu treino todos os dias, e hoje aconteceu uma situação também, onde eu estava lá, né, montando os meus pesos, comecei a treinar e tal, viraram para mim e falaram assim, nossa, tá com pouco peso, hein? Eu só olhei de lado, eu falei, como assim pouco peso? Tô aqui com maior dificuldade levantando peso aqui. Aí olharam para mim e falaram assim, você consegue pegar mais. Meu, não fala duvido para um dominante. Não fala a palavra duvido pra gente, não é? Não fala duvido. Falou duvido, o que eu fiz? Fui lá, tirei o negócio, peguei mais anilha e pus mais peso. E eu levantei. Vocês estão entendendo? Ou seja, eu fiz menos repetições, mas eu levantei mais peso. Então não fala duvido para um dominante. Porque nós somos competitivos. Estão se percebendo, gente, como que a gente se encontra? É assim. Então vamos em frente, né? Porque o negócio é sobre comunicação. Mas tá, diante disso tudo, como é que eu me comunico com as pessoas? Né? Como é que eu falo, nossa, mas eu me vejo no tal perfil, mas assim, como é que eu me percebo, né? Como é que eu quero que as pessoas se comuniquem comigo? Ou, melhor ainda, como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Porque eu acredito que além da gente ter a percepção, né, do como nós queremos que as pessoas se comuniquem com a gente, ainda tem essa questão maior ainda das pessoas se comunicarem com a gente, né, e vice-versa. Então, vamos lá. Bom, como que você se comunica com pessoas dominantes? Você tem que ir direto ao assunto, tá? Não enrola para falar com o dominante. Por quê? Porque ele é orientado para resultado, ele é focado em eficiência. Então, você tem que ser objetivo e direto. Então, assim, formula tudo na sua cabeça o que você tem para dizer para ele, já vai com tudo. E, de preferência, se você vai apresentar algo, já vá com proposta de solução. Porque se você tiver que apresentar algo para o dominante e ainda perguntar para ele o que ele acha, ele vai te devolver a pergunta, ele vai dizer assim, o que você acha? Tá? E assim, vá com prazo, não é? Não adianta você falar para ele, não, tudo bem, a gente faz isso aqui. Não, tá, a gente faz quando? Para quando que entrega? Quando que a gente vai fazer e resolver isso daqui? Tá? Então, assim, ele é direto, ele é claro, ele é objetivo. Não dê muito detalhes para ele, tá? Por quê? Porque ele também é uma pessoa de processo, mas ele quer ver o negócio resolvido já. Apresentou, já vai com uma proposta de solução para ele, uma prévia solução, tá? Por quê? É a pessoa do tempo é dinheiro, tá bom? Então, essa é a comunicação do dominante. Comunicação com o influente. Como ele é focado em pessoas e relacionamentos, ele vai ser a pessoa que vai perguntar como está seu pai, como está sua mãe, como está seu filho? Eu. Tá?
Essas pessoas, elas são extremamente entusiastas, extrovertidas, né? Elas gostam de interações sociais. E elas precisam de reconhecimento, de oportunidade para que elas possam se expressar. Então, se você for se comunicar com um influente, você não der tempo para ele, você não estiver com tempo para ouvi-lo, ou não dar tempo para que ele possa se expressar, você vai frustrar um influente. Tá? Então, assim, reconheça as ideias que ele tem como proposta. São pessoas, né? Vocês viram aqui, eu falei a palavra história. São pessoas que vão contextualizar as coisas para vocês, lembrando de alguma coisa, de algum case, de alguma história. Como eu contei aqui agora para vocês, da minha tia e a questão lá do treino. Tá? É a maneira que a gente tem de se expressar, para a gente poder concluir o nosso raciocínio. Concluir não, é elaborar aquilo que a gente tem para falar, tá? Então, assim, o que é a sombra? A gente acaba explicando demais, né? Acaba saindo um pouco do objetivo, mas a gente volta. Eu falo que o influencer tem que puxar o balão dele, né? Já os estáveis, eles são focados em colaboração e segurança. O estável, gente, é aquela pessoa que, como ela não fala muito, ela é cooperativa, tá? Porque ela é extremamente paciente, ela é boa ouvinte, coisa que o estável e o influente não são. Eles não ouvem muito, porque eles são fazedores, tá? O ambiente para um estável tem que ser, assim, super tranquilo, um ambiente onde possa realmente trazer segurança para ele, tá? Então não adianta você vir igual um trator para falar as coisas para o estável, porque ele vai ficar olhando para sua cara sem entender o que está acontecendo. E tem um detalhe, tá? Muito importante aqui. Estáveis, eles não são muito adeptos à mudança. Eles são pessoas que gostam de fazer as coisas rotineiros, sabe? Eles são bastante rotineiros. Então, se você tiver que comunicar alguma mudança, alguma coisa para ele, você tem que ir com um pouco de tato. Ah, mas é cheia de mimimi. Não é, gente, é como ela funciona. Porque senão você bloqueia, tá? Principalmente se ela tiver o estável como o perfil dominante. E ele tiver no lado sombra, tá? Que aí vai envolver outras questões comportamentais e até psíquicas também, tá bom? Então ele precisa de tempo para processar as informações e não pressione um estável. Porque se ele se sentir pressionado, ele espana. Ele vai espanar, tá? Todos os perfis são bons, tá? Mas quando eles estão em desequilíbrio, é difícil um pouco lidar com eles. E o estável, a dificuldade de lidar com o estável é essa parte do espanar. Porque ele não resolve, sabe aquela coisa de não cai, não sai do muro? É esse cara aí, tá? Então ele precisa ter segurança. Então a estabilidade para ele é importante. Tá? Então comunique para ele dizendo o quanto vai ser importante ele fazer aquilo, quanto vai ser bom, dê valor na mudança ou dê valor no trabalho dele. É a pessoa que precisa de reconhecimento também, ele precisa entender por que ele está fazendo. Tá? Se ele não entende, ele não faz. O conforme, ele é focado em processos e qualidade. Então, toda aquela parte de detalhes que o influente e o dominante não têm, aqui é demasiado. Então, o que eles apreciam? Detalhe, eles são extremamente analíticos, eles vão lá no fundo do negócio para poder trazer todos os dados para você. E eles só vão tomar decisões baseadas em dados e fatos. Tá? O raciocínio dele, a comunicação dele tem que ser lógica. Então, assim, quer conversar com conformidade, forneça dados, informações consistentes para ele. Se você vai apresentar algo, vou colocar só um exemplo aqui um pouco mais prático, tá? Eu fui viajar a trabalho há um tempinho atrás com os amigos, e eu tenho um amigo extremamente analítico. Ele é calado, tá? Já é uma característica também de quem é analítico. O analítico, ele não é muito de falar, não. E eu vi que ele estava preocupado com alguma coisa.
E aí ele virou e falou, eu falei pra ele, falei, o que aconteceu? Que você tá muito calado, tá preocupado com alguma coisa? Ele falou, não. Ele falou, estou um pouco preocupado, por quê? Porque ninguém se ligou de ligar no hotel que a gente vai ficar para perguntar se onde a gente vai, se o local onde a gente vai trabalhar é perto de outros lugares que a gente precisa ir para falar com os nossos clientes. Gente, era coisa que era fácil de resolver, entendeu? Ou seja, era só chegar lá e perguntar. Mas aquilo estava infernizando a cabeça dele. Por quê? Porque ele queria sair daqui de São José com tudo detalhado. Ele não é igual eu, influente, e o outro cara dominante, que a gente só vai, entendeu? Ele precisava de mais detalhes. Então, sabendo que ele estava angustiado, peguei o telefone e olha só o detalhe. Não mandei mensagem. Por quê? Mensagem demora. Então, eu peguei o telefone e liguei para a pessoa responsável. Liguei. E fiz todas as perguntas que ele tinha me feito para a pessoa. Então, quando a pessoa respondeu, deu ok para tudo que eu perguntei, ele ficou mais tranquilo. Por quê? Ele precisava de dados e informações precisas para que ele se tranquilizasse. Estão entendendo, gente? Então, às vezes, não é que a pessoa não quer fazer, ela não tem, você não está dando ferramentas para ela poder se comunicar com você, tá? Só que tem um detalhe, tá? Quando você for conversar com um conformidade, esteja preparado para responder para responder perguntas. Esteja preparado para responder perguntas, porque ele vai te encher de perguntas. Eu ouvi aqui que alguém escreveu que é influente conformidade. Ó, se você se enxergou influente conforme, parabéns, mas é extremamente oposto, tá? Extremamente oposto. Por quê? Porque até nas nossas nuances de perfil, ó, às vezes pode ser que tenha uma confusão, mas é bem difícil um influente ter como segundo, por exemplo, o perfil conformidade. Porque o influente, como ele é rural, ele não é atento a detalhes, ele é voltado totalmente para pessoas, dificilmente influente é detalhista, tá? Falo por mim. Porque hoje eu sou detalhista, por quê? Porque foi algo que eu me forcei a melhorar, porque o meu trabalho exigiu de mim que eu fosse mais detalhista, que eu fosse mais atenta aos detalhes, mas eu não sou analítica. Tá dando para entender? Eu não sou analítica. Eu sou influente e dominante. Esses são os perfis que batem em mim ali todo dia para eu fazer as coisas. Tá? Agora, o conformidade, ele anda comigo por quê? Porque, lembrei que eu ia falar para vocês. Os nossos perfis, gente, eles são situacionais. Situacionais. Tá? Então, hoje eu estou assim. Ah, então quer dizer que é um fake? Não, você não é fake. Nós nos adaptamos. Pode ter, puxem na memória aí. Algum momento no seu, principalmente trabalho, gente, principalmente ambiente de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, se você precisou se adequar muito, sabe? Quando você tem que ficar se ajeitando ali para você poder caber naquele lugar. Se você teve que caber muito naquele lugar, né, ficar se ajeitando, e aquilo estava te incomodando, porque o teu perfil estava batendo em você, ou seja, esse lugar não é adequado para você. Então, por isso que é um teste que a gente utiliza muito em recrutamento e seleção também, para colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, olha só, para vocês entenderem também, não só a questão da comunicação, porque tudo a gente comunica, né? Vocês conseguem imaginar conformidade, um estável, num ambiente barulhento? Não dá, gente. Eles não trabalham, eles não gostam de barulho. Se você estiver no ambiente de trabalho onde a pessoa fica ali com fone o dia todo, e você chega perto delas, começa a falar, ela faz assim, ó. Agora, por exemplo, na pandemia, eu sofri horrores na pandemia.
ficando dentro de casa, sem contato com as pessoas, porque eu sou voltada para pessoas, eu preciso de contato. Então, quando o gestor, né, o coordenador virava e falava assim, gente, reunião 15 horas, eu falava, ai, graças a Deus, vou falar com alguém. Aleluia. Vou ver meus amigos, nem que fosse pela tela. Tô entendendo, gente? Não dá, é impossível. Então, conformidade e estável, estável também é voltado para pessoas, porém ele fica mais na dele, ele é do grupo, ele é aquela pessoa que tá ali, ah, não, legal, vamos fazer, tudo bem, não sei o quê, Se tiver pergunta para fazer, pode fazer, que eu acho que a gente tem 8 minutos. Tá? Pode fazer pergunta que eu respondo. Barulho incomoda, gente. A mim, por exemplo, dependendo do que eu tenho para fazer, eu ouço música o dia inteiro, tá? Enquanto eu trabalho, adoro música, né? Igual, hoje eu trabalhei no silêncio, por quê? Porque eu precisava focar. Eu tinha planilhas para fazer, que eu não gosto, eu detesto planilha, odeio, do fundo do meu coração. Mas lembra o meu analítico, que eu fui obrigada? É ele que bate em mim. É meu analítico que bate em mim todo dia. Então, como eu tinha planilha, eu tinha coisas para fazer, eu falei, quer saber? Sem barulho hoje. Quietinho aqui, ó. Pá, 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 pá. E assim, com prazo, sabe? Eu falei, não, em 1 hora eu vou resolver isso aqui, porque senão eu vou ficar doida. Em 1 hora eu resolvi, em 1 hora falei, dei o feedback para quem eu tinha que dar. Relaxei. Entendeu? Então, tem coisas que a gente é obrigado a fazer. Por quê? Porque é comportamental, eu tenho que fazer. Então, assim, não dá pra você ficar com mimiseira. Ah, eu não gosto. Eu também não gosto de fazer um monte de coisa, mas eu tenho que fazer. Só que aí, no meu caso, hoje, como já tô um pouco mais madura, tem coisa que eu delego, eu falo, não vou fazer. Eu falo que eu vou em quem sabe. Eu sou daquelas que eu pago pra alguém fazer pra mim alguma coisa, dependendo. Igual, eu não gosto de limpar a casa, gente. Eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de limpar a casa. Então, eu tenho uma ajudante. Eu tenho alguém que me ajuda. Tá dando para entender? Então, assim, se você pode delegar, delegue. Agora, se eu não posso delegar, então eu tenho que aprender a fazer e fazer da melhor forma possível. Qual que é a minha fonte de conteúdo? Muito estudo, Eduardo. Muito estudo. Eu estudo comportamento humano desde 2017. Já vai fazer 10 anos. Estudar mesmo, né? Voltado para o comportamento. Eu sou mestre em desenvolvimento humano, então eu estudo. Se for falar de autores, né? Da parte teórica, então são muitos autores da parte de psicologia, Jung, behaviorismo, parte comportamental. É um pouquinho todo dia. Isso mesmo, Carla, estamos no mesmo time aí. Se der para fazer, eu faço. Se não der, eu pago alguém para fazer. Não desdenhe da professora. Será que eu perdi alguma coisa? Ah, o material? Posso, claro. Ó, deixa eu só complementar rapidinho com uma coisa aqui, tá? Pessoal, essa parte de... claro, né, hoje foi uma palestra, foi muito pouco tempo, né? Mas é algo que dá pra gente falar, assim, para mais de metro, né, como diz os mineiros, tá bom? É o seguinte, se vocês tiverem oportunidade de um dia realizar realmente um teste de perfil comportamental, mas não como esse da internet, pode ser esse da internet, só para deixar curiosidade mesmo em vocês, tá? Contratem um profissional, tá? Como eu, que sou especializada em análise de comportamento, tá? Então, eu analiso o comportamento da pessoa para ajudá-la a melhorar. Não tem nada a ver com psicólogo, tá? Não tem nada a ver com psicólogo. Eu vou olhar para você, vou entender você dentro das suas especificidades, principalmente o que é voltado para o seu trabalho, que é o meu foco, né, a parte profissional, para você se entender. E, consequentemente, você melhorando no ambiente de trabalho, você melhora suas relações com as outras pessoas também. Eu falo que, sem eu perceber, eu melhorei até casamento.
Até casamento. Porque às vezes a gente não sabe, a gente não entende. Ah, por que o outro é assim? Por que eu tô acelerado? Né? A última mentoria que eu fiz, o rapaz é um engenheiro mecânico. Ele é dominante, ele é executor. E a mulher dele é totalmente estável. Então, assim, ela ficava ali, o que você acha, amor, não sei o quê, tarará. E ela ficava brava com ele, por quê? Porque ela conversava com ele, ele já estava resolvendo, ela falava não. Então, assim, às vezes a pessoa só quer que você a ouça. Mas ela gostava que ele fazia também. Mas tinha ali coisas no meio que estava bloqueando e atrapalhando o diálogo deles enquanto marido e mulher. Tá dando para entender? E dentro do trabalho é a mesma coisa, gente. Então, às vezes a gente fala assim, eu não gosto desse chefe. Não é que você não gosta dele, você não gosta do jeito que ele fala, do jeito que ele trata. Mas aí é olhar pra gente, porque isso é ferramenta de autoconhecimento. Tá? Isso é ferramenta de autoconhecimento. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, Ediane Souza. Pode me mandar uma mensagem por lá também, que eu aceito vocês. Se tirou print aí, tá? Fez alguma coisa, me marca lá depois, que eu adoro repostar as coisas. Vou até fazer um print aqui, carinha de vocês, para eu guardar. Pode falar, Adri. Então, professora, excelente palestra. Acho que todo mundo aí gostou bastante, foi bastante esclarecedor, né? Coisas que muitos de nós nem sempre imaginávamos, né? Não sabia que isso faz parte de cada um de nós. Então, achei muito interessante. Eu, por exemplo, estou em todos. Eu me vi em todos, então, realmente, muito interessante sua palestra, muito enriquecedor. Eu vou fazer aqui agora um sorteio, né, que o pessoal fica aí ansioso para saber também quem que vai ganhar aí a nossa pós-graduação. Opa! A gente vai sortear uma pós aqui agora. Deixa eu ligar aqui meu sorteador para a gente ver. Deixa eu ver aqui. Quem será? Quem será? Bastante gente hoje. Josivan de Alencar da Silva. Uau! Parabéns! Josivan, você ainda está aí? Está presente. Epa! Josivan está aí. Josivan, você ganhou uma pós-graduação. Não vai escapar da gente. Terminando a graduação, já pode continuar grudado aí na FASUL. Maravilha, parabéns. Ai, que bom. Parabéns, viu, Josivan? É sempre bom, né, a gente poder complementar os estudos e de uma forma gratuita, excelente, né? Com certeza. E se está fazendo graduação, já vai sair pós-graduado também, melhor ainda. Melhor ainda, né? O mercado de trabalho agradece. Com certeza, com certeza. Eu agradeço quando eu vou recrutar, se a pessoa está lá se desenvolvendo, porque isso é fundamental, não é? Significa que ela não está estagnada, isso é importante. Muito, muito sim. Professora, muito obrigada pela sua palestra, viu? Eu adorei e tenho certeza que esse pessoal aí adorou também, viu? Muito obrigada. Obrigada pela presença, gente. Ótimo restinho de semana aí para vocês, tá? Me encontrem nas redes, estou por lá.